Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Ambrosio, sou estudante de Engenharia Mecânica e é com prazer que apresento para vocês o nosso trabalho intitulado A Arte da Manutenção em Mancais. Esse projeto foi desenvolvido em conjunto com meus colegas Flávio Henrique, Ian Alexandre e Ian Pablo, com orientação do professor Luciano José Arantes. Nosso objetivo aqui é mostrar como os mancais, mesmo sendo componentes relativamente simples à primeira vista, são peças-chave no funcionamento seguro e eficiente das máquinas rotativas. Muitas vezes, eles passam despercebidos por quem não lida diretamente com manutenção, mas a verdade é que eles estão praticamente em todas as máquinas com partes giratórias. E seu mau funcionamento pode representar riscos sérios para a produtividade industrial. Ao longo dessa apresentação, vamos abordar conceitos básicos, os tipos de mancais, suas aplicações, os modos mais comuns de falhas e, principalmente, as estratégias de manutenção, com foco especial na manutenção preditiva. A ideia é mostrar o conhecimento técnico, quando aplicado com inteligência, é capaz de evitar prejuízos e aumentar significativamente a vida útil dos equipamentos. Vamos começar entendendo por que esse tema é tão importante. Os mancais estão presentes em praticamente todos os sistemas que envolvem rotação: motores, compressores, bombas, turbinas, ventiladores, esteiras, todos dependem deles para funcionar corretamente. Mesmo com uma falha considerada pequena, como o desgaste de uma bucha ou travamento de um rolamento, pode provocar a parada completa de um processo industrial. E essa parada representa mais do que um custo da peça. Envolve perda de produção, retrabalho, atraso de entregas e, em alguns casos, até acidentes. É por isso que estudar os mancais e sua manutenção não é só uma curiosidade técnica, é uma questão de confiabilidade e eficiência. Além disso, conhecer como eles funcionam permite ao engenheiro tomar decisões melhores na hora de projetar ou selecionar componentes para uma máquina, levando em conta as condições de operação e os cuidados necessários para aumentar a durabilidade. Em resumo, estamos falando de um conhecimento que impacta diretamente na qualidade e na continuidade do processo industrial. Os mancais são componentes mecânicos projetados para apoiar eixos rotativos ou móveis, controlando seu movimento e absorvendo forças geradas durante o funcionamento. Eles funcionam como uma interface entre o eixo e a estrutura da máquina. Quando o eixo e a estrutura, quando falamos em cargas, estamos nos referindo às forças que atuam sobre o eixo, sejam elas radiais, que pressionam o eixo perpendicularmente, ou axiais, que atuam ao longo do seu comprimento. O mancal recebe essas forças e as distribui para o suporte da máquina, mantendo o eixo no lugar e permitindo que ela gire de forma controlada. Uma boa analogia seria comparar o mancal com o encaixe de uma roda em um carrinho de feira. Ele precisa estar firme, mas ao mesmo tempo permitir o giro com suavidade. Sem essa peça, o atrito entre o eixo e a estrutura seria muito maior, gerando calor, desgaste e, rapidamente, a falha do equipamento. Portanto, a função do mancal é muito mais do que simplesmente segurar o eixo. Ele garante que a máquina funcione de maneira confiável e com o menor desgaste possível. Existem dois tipos de mancais: os de deslizamento e os de rolamento. Os mancais de deslizamento funcionam em contato direto entre o eixo e a superfície interna do mancal, separados apenas por uma película de lubrificação. Um exemplo clássico é a bucha de bronze, que é muito usada em aplicações de baixa rotação ou com cargas muito altas. Elas são silenciosas, duráveis, sob certas condições e têm uma boa capacidade de suportar choques mecânicos. Por outro lado, exigem lubrificação constante e podem desgastar rapidamente se houver falha no sistema. Já os mancais de rolamento utilizam elementos como esferas ou roletes para minimizar o atrito.
Esses são tipos muito mais eficientes em termos de rotação e facilitam a manutenção, pois podem ser substituídos com mais facilidade. Porém, são mais sensíveis a fatores como sujeira, desalinhamento e impactos. A escolha entre um tipo e outro de mancal depende de fatores como o tipo de carga, a velocidade de rotação, o ambiente de operação e a facilidade de manutenção no local. Cada tipo tem suas vantagens e limitações, e entender isso é essencial para selecionar o mancal certo para cada aplicação. Os mancais são amplamente utilizados na indústria, e a diversidade de aplicações é imensa. Em motores elétricos, por exemplo, eles garantem que o rotor gire de forma precisa e sem contato direto com o estator. Em compressores, asseguram que o movimento giratório ocorra com estabilidade, reduzindo vibrações. Em esteiras transportadores, ventiladores industriais, redutores, bombas centrífugas, a lista é quase infinita. Em todos esses casos, os mancais trabalham de forma silenciosa, quase invisível, mas são indispensáveis. O que poucos percebem é que, em muitos casos, o primeiro indício de falha em uma máquina começa justamente por conta de um problema no mancal, seja por ruído, aquecimento ou vibração anormal. Se essa falha não for identificada rapidamente, ela se propaga para outros componentes, comprometendo todo o sistema. Em alguns setores, como alimentício ou farmacêutico, falhas desse tipo também podem significar a contaminação e perda de lotes inteiros de produção. Por isso, entender o papel do mancal é como ele se comporta em diferentes ambientes industriais. É fundamental para evitar prejuízos em cadeia. As funções críticas dos mancais podem ser resumidas em três pontos principais. A primeira é a transmissão de carga. O mancal recebe o esforço mecânico aplicado ao eixo e o transfere de forma controlada para a estrutura da máquina, absorvendo vibrações e impactos. A segunda função é a redução de atrito. Sem o mancal, o contato entre peças seria direto, gerando calor, desgaste e perda de eficiência. Por isso, os mancais são sempre projetados para minimizar esse atrito, seja por meio de lubrificação, seja por rolamentos. E a terceira função, igualmente importante, é garantir um alinhamento e a estabilidade do eixo. Um eixo desalinhado pode gerar vibrações, ruídos, falhas nos acoplamentos e o desgaste irregular. Ou seja, os mancais são responsáveis por manter o eixo girando com precisão e segurança. Sem essas três funções bem cumpridas, nenhuma máquina com rotação vai operar com qualidade por muito tempo. Quando um mancal falha, o motivo geralmente está relacionado a fatores que poderiam ser evitados com boas práticas de manutenção. Um dos modos de falha mais comuns é o desgaste excessivo por atrito, geralmente causado por falta de lubrificação ou uso de lubrificante inadequado. Outro fator frequente é a sobrecarga, que pode ocorrer por erro de montagem, uso de componentes fora das especificações ou por alterações inesperadas no processo. Também é muito comum a contaminação do sistema, seja por partículas sólidas, poeira ou até umidade. Elementos que comprometem diretamente a eficiência da lubrificação e aumentam o desgaste. E por fim, o desalinhamento entre o eixo e mancal é um dos principais vilões da manutenção industrial. Um mancal que opera desalinhado gera aquecimento localizado, vibrações e desgaste assimétrico. Às vezes, basta um pequeno erro na montagem para gerar grandes consequências. O importante é entender que, na maioria dos casos, essas falhas não ocorrem de forma repentina. Elas dão sinais. E cabe à equipe técnica identificá-los a tempo.
Para lidar com os problemas que acabamos de citar, as indústrias adotam diferentes estratégias de manutenção. A manutenção corretiva é a mais simples, consiste em consertar ou substituir o componente após ele falhar. O problema é que, além do custo da peça, isso quase sempre implica na parada inesperada, o que é extremamente caro em ambientes industriais. A manutenção preventiva, por sua vez, se baseia em cronogramas, ou seja, a troca ou verificação dos componentes é feita em intervalos regulares, independentemente do estado real da peça. Já a manutenção preditiva é a mais moderna e eficaz. Ela usa dados coletados por sensores e sistemas de monitoramento para prever falha antes que ela aconteça. Isso permite agir com antecedência, evitando paradas e reduzindo os custos. Cada tipo de manutenção tem seu papel, mas a preditiva que mais contribui para a eficiência e confiabilidade dos sistemas rotativos, como os que envolvem mancais. Na prática, a manutenção preditiva depende de ferramentas como a termografia, que permite identificar pontos de aquecimento anormais, os sensores de vibração, que detectam qualquer alteração no comportamento do eixo, e a análise de óleo, que verifica a presença de partículas metálicas ou contaminações no lubrificante. No caso da análise de óleo, por exemplo, é possível coletar uma amostra e, com base nos parâmetros como viscosidade, teor de água e concentração de metais, prever se o mancal está sofrendo desgaste interno. Imagine poder saber com antecedência que um rolamento está começando a se deteriorar. Isso permite programar a troca em um momento seguro, sem impactar a produção. Além disso, muitos sistemas modernos já usam sensores embarcados que enviam dados em tempo real para a equipe de manutenção. Isso torna a análise mais precisa e permite uma resposta imediata. Em resumo, a preditiva transforma dados em ação. Mesmo com a tecnologia avançada, o sucesso da manutenção depende também das boas práticas no dia a dia. É essencial que a equipe esteja bem treinada, conhecendo os tipos de mancais, os sinais de falha e a forma correta de instalação. O uso de ferramentas adequadas na montagem e desmontagem evita danos invisíveis que comprometem a peça com o tempo. Além disso, manter registros atualizados de todas as falhas, intervenções e análises permite identificar padrões e agir preventivamente. A análise de tendência com base em dados históricos muitas vezes revela problemas recorrentes que passam despercebidos na rotina. E, por fim, é preciso valorizar a cultura da manutenção, enxergar o mancal não como uma peça pequena, mas como um ponto estratégico para a confiabilidade da operação. Para concluir, os mancais são componentes simples na aparência, mas com papel central na operação segura e eficiente de sistemas rotativos. Eles sustentam eixos, reduzem atrito, mantêm alinhamento e garantem o bom funcionamento de máquinas inteiras. Ignorar sua importância é um erro comum e caro. A manutenção correta, aliada ao conhecimento técnico e à aplicação de estratégias preditivas, pode evitar falhas graves e aumentar a produtividade de forma significativa. Em nome do nosso grupo, Flávio Henrique, Ian Alexandre, Ian Pablo e eu, Vinícius Ambrósio, agradeço sua atenção até aqui. Espero que esta apresentação tenha ajudado a mostrar que, no mundo da engenharia, são os detalhes bem cuidados que fazem a diferença. Muito obrigado.